Making Innovation. O futuro é agora, porque a inovação não é um departamento, é uma sequência de decisões desconfortáveis. Olá, bem-vindos a mais um Making Innovation. Hoje, quando pensamos em inovação tecnológica à escala global, o nome Google é inevitável. Mas como é que uma das maiores empresas do mundo opera no terreno, e principalmente em Portugal? Para ajudar as empresas locais a navegarem na complexidade digital, o meu convidado de hoje é um profundo conhecedor do comportamento do consumidor e também da forma como os dados estão a redesenhar a indústria, desde o turismo até ao retalho. No caso temos António Neves, Industry Manager de Travel. Bem-vindo, António. Obrigado. O António, da Google Portugal, tem praticamente um foco muito particular no setor do travel. Ele tem estado na linha da frente de algumas iniciativas que ligam a tecnologia de ponta da Google àquelas que são as reais necessidades do mercado. Hoje vamos falar um bocadinho de como é que a Google também vê o futuro da pesquisa, como é que a IA tem impactado junto destes consumidores e também conhecer o percurso do António, como é que ele também chega aqui até nós. António, primeiro que tudo, bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos imenso a tua presença. Começando aqui também para quem nos está a ouvir, como é que caracterizas o António? Como é que a inovação entra, em primeiro lugar, dentro da vida do António? Como é que a inovação entra na minha vida? Eu nunca fui uma pessoa muito geek, por assim dizer, mas eu gostava sempre gostei de ter um percurso assim um bocadinho diferente dos outros, eu acho. Sim, sei lá, eu lembro desde novo jogava muitos jogos de computador, esse tipo de coisas, mas, ou seja, gosto de futebol, mas nunca fui muito praticante de futebol como era a maior parte dos meus amigos na altura, ou seja, gostava sempre assim de coisas se calhar um bocadinho mais tecnológicas, não era um super geek, mas uma das grandes diferenças que eu se calhar vejo que houve no meu percurso foi quando na altura estava na faculdade, o Erasmus, o intercâmbio era uma coisa relativamente recente e era maioritariamente muito focado na Europa. Eu lembro-me que as pessoas na altura, os meus colegas queriam todos muito ir, sei lá, para a Espanha ou para a Inglaterra porque tinha uma boa universidade, ou para Budapeste porque a noite em Budapeste era muito boa. Eu tinha sempre uma coisa um bocado diferente, tinha um bocadinho um fascínio pela Ásia. E então na altura, isto em 2009, fui para Singapura estudar 5 meses. E pronto, eu acho que aí houve aí logo algumas mudanças na minha vida, porque eu de repente chego a Singapura, pronto, vim aqui de Portugal, onde nós temos faculdades excelentes, não é? Mas vou dar o meu exemplo, eu, na altura estava a estudar na Nova, a Nova ainda não tinha aquele campus fantástico que tem aqui em Carcavelos, e eu chego a Singapura para uma universidade que é Singapore Management University, e pá, parecia que estava no futuro. E aí eu acho que muda logo ali um bocadinho o meu percurso e a minha forma de pensar um bocadinho, ok, em que é que eu quero trabalhar e o que é que eu quero fazer da vida. E lembro-me que eu, nesta altura, estava a fazer a minha licenciatura e o futuro óbvio era a consultoria. Era toda a gente queria ser consultor, toda a gente queria trabalhar numa grande consultora. E eu lembro que na altura pensei, epá, eu não sei se é isso que eu quero, que eu acho que quero fazer aqui uma coisa diferente. E sabia que queria ir estudar para fora, queria trabalhar para fora, e lembro-me que na altura, acho que até, não sei se foi naquele programa 60 Minutes, que eu vi, estava a dar uma reportagem sobre o campus da Google em Mountain View. E eu lembro-me de pensar, é para aqui que eu quero vir trabalhar. Isto é o futuro, de facto, não, quer dizer, aquelas coisas que se falam, não, tu, quando vais trabalhar deves fazer aquilo que gostas. Eu pensei, é aqui como vejo a trabalhar, eu acho que é disto que eu vou gostar. E pronto, e por acaso fiquei com esse foco e logo a seguir à faculdade tive a sorte de entrar na Google. Eu comecei a trabalhar na Google em Dublin, sempre a operar com o mercado português, mas na altura baseado em Dublin. Depois tive a oportunidade também de trabalhar alguns anos para o escritório de Londres e desde os últimos 8 anos mais ou menos que estou baseado em Portugal. E pronto, eu acho que posso dizer que aí quer dizer, a inovação entrou à séria na minha vida, porque de facto acho que hoje em dia é difícil de trabalhar numa empresa mais inovadora que a Google, não é? Sim. E tendo em conta também o que estavas a comentar, desde 2009 até aos dias de hoje,
A Google, nessa altura, era um motor de busca com acesso a um e-mail e evoluiu bastante. Bastante. Não é? Na altura nem existia o YouTube, penso eu. Sim, porque são coisas que nós hoje damos quase como adquiridas e estamos a falar qualquer coisa como há 20 anos, nem tanto, mas há cerca de 20 anos atrás e não existia sequer o consumo de vídeo, não existia nada Sim, do não, quer dizer, desde que eu próprio entrei na Google, as mudanças que têm havido a nível de produto, daquilo que se entrega ao mercado às empresas, quer dizer, é um pacing altamente alucinante, mas ao mesmo tempo exciting, não é? Sim, sim. E pegando também nisso que estás a dizer, a Google, enquanto entidade global, é uma entidade que está presente em vários verticais da economia mundial e também da nacional, em Portugal. Em Portugal, especificamente no travel, a Google tem dado um grande apoio àquilo que é a transformação digital das pequenas e médias empresas e até de alguns empreendedores. Podes-nos falar um bocadinho de como é que a Google também acaba por disponibilizar os serviços e como é que o empreendedor, ou neste caso as próprias PMEs, podem também poder usufruir desses serviços? Claro. Então, fazendo aqui um bocadinho um step back, ou seja, a Google em Portugal tem várias equipas, ou seja, não há uma equipa da Google em Portugal a trabalhar numa coisa específica. Nós somos várias pessoas que trabalhamos em diferentes áreas e depois para diferentes verticais, porque nós temos, por exemplo, temos uma equipa de marketing, temos uma equipa de cloud, temos até uma equipa de hardware, e muitas dessas equipas depois acabam por trabalhar em verticais diferentes. Eu acredito, nós temos que pensar que o grande objetivo da maior parte das equipas da Google em Portugal é, no fundo, conseguir entregar aos nossos parceiros e ao mercado como um todo aquilo que são as ferramentas de ponta da Google para ajudar na sua transformação digital. Eu, no meu caso específico, eu trabalho na equipa de Google Ads, no fundo, muito focado no mercado de travel, e no fundo o meu objetivo é ajudar um certo número de clientes a atingirem os seus objetivos de negócio através das nossas ferramentas de publicidade, que hoje em dia, como praticamente qualquer ferramenta da Google, tem uma grande componente de inteligência artificial, e o objetivo é ajudá-los a atingir os seus objetivos de negócio através destas ferramentas de publicidade, nomeadamente a pesquisa da Google, o YouTube, o Google Maps, etc, etc. Nós depois, no fundo, o que tentamos também é dar a conhecer ao mercado todas estas ferramentas que estão, no fundo, está na ponta dos dedos de qualquer empreendedor, ou seja, uma empresa em Portugal não precisa trabalhar diretamente comigo para poder começar a mostrar publicidade no YouTube ou em pesquisa ou o que for. Isto está à mão de qualquer pessoa, e eu gosto sempre de acreditar que é uma das grandes vantagens da Google como empresa e no fundo uma das grandes missões que nós temos é dar este acesso a todas as pessoas. Por isso, hoje em dia, qualquer empreendedor, seja no setor de turismo, seja no setor de retalho, pode, no fundo, começar a utilizar estas nossas ferramentas. E eu estou-me a focar muito em ferramentas de publicidade, porque são muito aquelas que eu uso, mas temos toda uma outra componente de ferramentas, desde ferramentas de produtividade, de análise de dados, etc, etc. Excelente, excelente. E já assisti a algumas apresentações tuas e dentro daquilo que... Não, gostei de todas elas e já lá vão pelo menos 4 anos que vou assistindo àquilo que tu também vais fazendo, e especificamente no setor de travel, que acompanhas também de perto, como é que tu caracterizas neste momento o comportamento da pesquisa? Principalmente nestes últimos, se calhar, 2 anos, com a introdução do AI, com tudo aquilo que é o consumidor. Achas que o consumidor está mais exigente? Sim. Ou está impaciente? Como é que caracterizavas? Eu não acho que esteja impaciente. Acho que claramente está mais exigente, mas aqui um passo atrás. Coisa de 20 anos, não sei, quando se começaram a introduzir os smartphones na sociedade, as pessoas começaram a ter toda a informação na ponta dos seus dedos, não é? E eu lembro-me que eu
tinha acabado de entrar na Google há relativamente pouco tempo, penso que foi em 2012, e na altura, lembro-me do Larry Page, na altura era o CEO da Google, dele dizer nós vamos passar a ser uma mobile first company. O que é que isto quer dizer? Tudo aquilo que nós vamos desenvolver é tendo o smartphone como a peça central disto, ou seja, isto quer dizer que se a Google desenvolve uma ferramenta nova, ela tem de ser primeiro pensada como é que vai ser desenvolvida para um telemóvel. Se eu faço alguma alteração à ferramenta de pesquisa, como é que ela se vai comportar em telemóvel? Ou seja, era tudo muito assim, porque de facto nós conseguimos logo perceber que o telemóvel ia mudar a forma como as pessoas iam aceder à informação e a própria exigência delas depois dos resultados que iam ter. O que aconteceu em 2016, porque muitas pessoas não sabem, ou seja, nós falamos muito da inteligência artificial nos últimos 2 anos, penso eu, em 2016, ou seja, há 10 anos mais ou menos, o nosso CEO na altura já era o Sundar Pichai, ele no Google I.O., que é o principal evento no fundo onde nós lançamos todas as nossas novidades de produtos tecnológicos, ele anunciou ao mundo que a Google se tinha tornado uma AI First Company. Ou seja, nós tínhamos mudado o paradigma de tudo o que nós desenvolvemos vai ser o telemóvel como uma peça central e vai passar a ser inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial, desde 2016 de uma forma assumida, mas até antes, a inteligência artificial está integrada em tudo o que são as ferramentas da Google. E, de facto, o que isto tem vindo a disputar nos utilizadores é quase que uma exigência ainda maior daquilo que eles procuram, não é? Ou seja, nós hoje em dia vamos fazer uma compra, uma pesquisa e queremos ter a certeza que o resultado é aquilo exatamente que nós estamos, à procura. E se nós olharmos para o caso do viajante, eu acho que isto se torna ainda mais complexo, não é? Porque há, não sei, 20 anos atrás eu queria marcar uma viagem, se calhar ia a um site de uma companhia aérea, ia a um hotel marcava ou ligava a uma agência de viagens, pediam-me para marcar tudo. Hoje em dia este processo é um bocadinho mais complexo, não é? Eu primeiro tenho de arranjar a inspiração, de onde é que vou viajar, depois vou tentar perceber, ok, já sei mais ou menos o tipo de férias que quero fazer, começo à procura de quais é que são os melhores destinos, depois quando eu escolho quais é que são os melhores destinos vou tentar perceber qual é que é a melhor companhia aérea, depois os hotéis, perceber se tenho de alugar um carro, se não tenho, ou seja, tudo isto é muito mais complexo. Aliás, há um estudo que nos mostra que, penso que em média, um utilizador demora, acho que 5 horas a completar uma marcação de uma viagem. Só que isto são 5 horas ao longo de vários dias, ou seja, não é eu de repente sento-me à frente do computador e 5 horas... toda a Customer Journey. Exatamente, é percorrer toda a Customer Journey, porque como eu estava a dizer, o momento hoje em dia de marcação de uma viagem pode ser simplesmente eu estar no YouTube e ter inspiração para ir a um certo sítio. De repente, não é? E depois então é que eu vou ao Google Search e começo à procura de mais informações. E depois o que eu acho que é engraçado, nós obviamente, à medida que o consumidor se torna mais exigente e no fundo nós começamos a ver cada vez mais estas pesquisas conversacionais, como nós lhes gostamos de chamar, isto vem aqui um efeito bola de neve. Porquê? Porque nós começamos a desenvolver e a lançar produtos para responder a este tipo de pesquisas. Lançámos... No ano passado, em Portugal, lançámos o AI Overviews, a vista geral de inteligência artificial, e lançámos também o modo IA, que no fundo são formas da pesquisa do Google integrar aquilo que melhor há no Gemini, que é o nosso modelo mais avançado de LLM, para responder às pessoas. Só que depois o que é que acontece? O que nós vemos é que, à medida que as pessoas começam a ter estes tipos de respostas mais complexas, também começam a fazer outros tipos de perguntas. Ou seja, eu lembro-me, isto é o meu próprio use case, eu lembro perfeitamente quando o AI Overviews aparece pela primeira vez em Portugal e eu começo a usá-lo, de eu começar a mudar a forma como pesquiso porque sei que vai disputar um tipo de resposta diferente. Mas pronto, eu acho que isto só vem a crescer aqui à exigência do viajante, principalmente, porque hoje em dia uma pessoa pode ir ao Google e pesquisar.
o que é que posso fazer este fim de semana? E só com esta pesquisa receber um monte de respostas, desde como é que vai estar o tempo este fim de semana, que eventos culturais que eventos culturais é que existem, que restaurantes é que são bons para ir almoçar, ou que novos restaurantes é que há em Lisboa. Ou seja, isto com uma pequena pesquisa, às vezes nem é preciso a pesquisa ser tão complexa, mas de facto nós já conseguimos entregar muito, muito mais. Isto para nós é absolutamente fascinante, porque se nós pensarmos até, acho que foi há 20 anos atrás, o Larry Page, que na altura era CEO da Google e foi um dos fundadores, ele disse mesmo, há um vídeo, até podem pesquisar no YouTube, em que ele diz que a inteligência artificial iria ser no fundo o melhor motor de busca existente, porque ia saber responder exatamente àquilo que as pessoas querem. E eu acho que nós agora estamos num momento, claro que nós há muito tempo que organizamos a informação e tentamos torná-la acessível a todas as pessoas, mas se calhar às vezes não conseguimos responder exatamente àquilo que as pessoas queriam, e eu acho que nós hoje em dia conseguimos, e isso é que é para mim altamente excitante neste mundo, por assim dizer. Sim, e acaba por ser diferenciador também, não é? Sim, completamente. E diz-me uma coisa, António, numa perspectiva de comunicação, estavas a dar esse exemplo e eu percebo perfeito bem, percebo a lógica de fazermos uma pesquisa, aparecer-nos a informação. Tudo isto, as empresas vão trabalhando também por trás, colocando tudo o que são as keywords de SEO, entre outras coisas. Achas que estas empresas, quer sejam maiores ou mais pequenas, vão ter que também começar a perceber que que estamos numa era diferente? Sim. Ou seja, o SEO que todos nós conhecíamos, não digo que vá morrer, porque não é essa a lógica, mas temos que nos adaptar. E como é que estas empresas podem se adaptar a isto? Eu acho que tu tocaste num ponto interessante, que há muitas pessoas que dizem o SEO vai morrer. Eu não acho que o SEO vai morrer, o SEO vai evoluir. Numa perspectiva da Google, se nós pensarmos ou seja, naquilo que é a nossa missão, como eu estava a dizer, que é organizar a informação e torná-la universalmente acessível, isso continua a ser a missão da Google, não é? E por isso o nosso objetivo com a pesquisa continua a ser o mesmo, que é entregar o resultado mais relevante à pesquisa de um utilizador. Por isso, nós, no fundo, acreditamos que a premissa continua lá. As empresas que continuarem a desenvolver bom conteúdo e conteúdo relevante vão continuar a ganhar a corrida do SEO, da visibilidade, o que lhe quiser chamar. Agora, há certas nuances, há certas coisas que é preciso ter em consideração. Claro que hoje em dia há algumas componentes mais tecnológicas que é preciso ter em consideração e que estão amplamente disponíveis na internet, ou seja, como é que eu consigo melhorar o conteúdo não é o conteúdo, mas a forma de como os LLMs acedem ao meu conteúdo, ou seja, há algumas, no fundo, algumas funcionalidades que permitem fazer isso, mas há coisas muito mais importantes a nível do próprio desenvolvimento de conteúdo. Uma delas é o Gemini, como eu estava a dizer, é o nosso modelo de LLM mais avançado. Ele é um modelo multimodal. O que é que isto quer dizer? Ele não trabalha só com texto, ele trabalha com texto, com imagem, com vídeo, com som, com código, tudo isto ao mesmo tempo, ok? E então, no fundo, o que isto significa é que o Gemini, quando vai à procura de resultados, para integrar, seja na pesquisa do Google, no AI Overviews, no AI Mode, ele vai olhar para todo este tipo de conteúdo. Por isso, o próprio conteúdo dos websites tem também de evoluir um bocadinho à base disto. As empresas costumavam pensar muito no SEO, como é que eu desenvolvo aqui o texto para ter aquelas palavras-chave certas para o Google me apanhar. Hoje em dia não é só texto, hoje em dia tem de ser tudo. Temos de ter imagens de alta qualidade no nosso website, temos de ter vídeos, temos de ter isto tudo. Isto é muito importante. A segunda coisa é, como eu estava a dizer, a evolução do tipo de pesquisa já é uma realidade, não é? E dando um exemplo muito concreto, hoje em dia eu vou ao Google e eu posso não pesquisar simplesmente por hotéis em Lisboa. Eu posso ir ao Google e pesquisar por melhores hotéis em Lisboa para famílias com piscina interior. Todo este detalhe tem de estar no nosso website, não é? E isto não se aplica só ao turismo, aplica-se a qualquer vertical, ou seja, nós temos de pensar um bocadinho quais é que são as diferentes nuances que as pessoas vão procurar e garantir que eu tenho isso como resposta também no meu website,
para o retalho as entregas grátis, porque as pessoas podem estar à procura de entregas grátis, por exemplo. Tudo isto tem de estar presente. E aí, desculpa só interromper-te, qualquer empresa que não tenha isso em mente e que não preencha todos esses detalhes, a probabilidade de aparecer, quando nós fazemos uma pesquisa por hotéis com piscina interior, claro, reduz não é? drasticamente. Reduz, exato, ou seja, todo o detalhe da minha marca, do meu produto, do meu serviço tem de estar lá, mas também, e às vezes nem é só o detalhe, às vezes é um bocadinho pensar também que outros tipos de pesquisa que não são necessariamente pelo meu negócio podem estar relacionados com os mesmos. Vamos imaginar, eu trabalho muito com uma empresa de aluguer de caravanas. Uma pessoa pode ir ao Google e pesquisar assim: quais é que são as melhores road trips em Portugal? Não é? Isto à partida não vai disputar logo um anúncio ou um resultado orgânico de uma empresa de aluguer de caravanas, não é? Mas e se esta empresa tiver no seu site uma espécie de um blog, qualquer coisa, em que descreve quais é que são as melhores road trips em Portugal e depois no fim deste artigo então reencaminha para o aluguer de uma caravana. Ou seja, é preciso pensar um bocadinho assim, ou seja, quais é que são os tipos de pesquisas que as pessoas podem fazer e que não são necessariamente pelo meu produto ou serviço, mas que estão relacionados e que eu tenho até esse tipo de informação, porque à partida uma empresa que é especialista em aluguer de caravanas também é especialista em road trips, não é? Então pode perfeitamente ter este conteúdo no seu website e colocá-lo lá. Mas há um que também que eu acho que é muito importante, que é, enquanto que no passado os resultados de pesquisa, ou o objetivo de uma marca com o resultado de pesquisa era muito como é que eu garanto que o meu website aparece em primeiro lugar, hoje em dia pode ser mais como é que o Gemini, por exemplo, um AI Overview, recomenda à minha marca, por exemplo, alguém que pesquise pelos melhores hotéis de Lisboa, como é que eu garanto que o meu hotel aparece lá em primeiro lugar? E a verdade é que o Gemini já não vai só buscar informação ao site desse hotel, vai buscar informação a toda a internet, aos reviews do Google Maps, a tudo isto, e por isso é também um bocadinho importante que as empresas comecem a pensar como é que desenvolvem e influenciam o conteúdo da sua própria marca ou da sua própria empresa em outros websites, nomeadamente vídeos no YouTube. Como é que eu posso ter vídeos no YouTube de pessoas a falarem de um hotel? Isto dando um exemplo muito específico, mas quer dizer, mas há aqui uma multitude de interações em que isto é possível. Eu acho que a maior parte, uma das grandes falhas que eu vejo é que as empresas pensam todas muito: como é que eu garanto que o meu site está lá? Mas não é só o meu site, é todo o conteúdo na internet que fala da minha marca. É? Exatamente. Criar conteúdo que seja consumível, quer seja ele vídeo, áudio, texto, exatamente. De forma a que possa criar cada vez mais leads e isso mesmo. Poder evoluir. Não, isso é muito interessante, até porque eu cada vez mais acredito nesse produto como uma forma de personalização. Sim. Não é? Porque tu, ao criares esse tipo de conteúdo, principalmente em relação às marcas, nós enquanto indivíduos vamos relacionar-nos cada vez mais com essa marca. E há aqui uma questão também muito importante que tem a ver com a parte da comunicação, que eu também gosto de adequar à cultura de inovação. Uhum. Eu sei que a Google, aqui nas pesquisas que fui fazendo e daquilo que é o meu conhecimento, é muito famosa pelaquela cultura do 10 times thinking. Sim, 10x thinking. Exato. E como é que tu achas que isto podia ser, por exemplo, aplicado a uma empresa portuguesa de pequena, média dimensão? Como é que ela podia adotar esta mentalidade sem se perder naquilo que é a teoria? Sim. Ou seja, primeiro perceber um bocadinho o que é que significa isto do 10x thinking. Isto foi, no fundo, uma cultura que está muito intrínseca na Google. Penso que a Google desenvolveu, ou pelo menos lhe deu o nome, que é: nós temos de pensar aqui num que nós chamamos um disparo para a lua, um moonshot, que é: eu tenho de tentar ambicionar algo muito, muito grande, uma mudança muito, muito grande, em vez de uma incrementalidade, não é? Ou seja, eu tenho de pensar em crescer 10 vezes em vez de crescer só 10%. Dando aqui como é que isto se poderia aplicar à indústria hoteleira. Vamos imaginar, já foste a um resort, uma coisa, um all-inclusive assim, não sei se foi a tua experiência, mas eu imensas vezes quando vou
principalmente como isto é noutros países, uma pessoa apanha um voo internacional, chega lá ao hotel, filas intermináveis para fazer o check-in. Verdade. Não é? Depois o manager do hotel vai ver as reviews e uma das reviews é o check-in foi muito, muito demorado. Ok, então se calhar vão pensar assim em pequenos incrementos, não é? Se calhar o manager vai pegar em pequenos incrementos, como é que eu consigo reduzir o tempo de espera em 10%? Ou como é que eu consigo tornar a espera um bocadinho mais agradável? E que tal porque não pensar como é que eu acabo com o check-in? Nem é com o tempo de espera, como é que eu acabo com o check-in? O check-in é um obstáculo, não é? À experiência do utilizador, ninguém gosta de fazer um check-in. Até porque normalmente já o fizeste antes. Exatamente, então como é que eu acabo com o check-in? E aqui até pode ser que não acabe completamente com o check-in, mas de repente dá aso a ter um pensamento muito mais inovador, não é? E eu acho que é um bocadinho com este pensamento que, por exemplo, começaram a aparecer aqueles hotéis que têm um guichê em que a pessoa mete o passaporte, ou que antes de entrar no hotel, há hotéis que têm aplicações em que uma pessoa envia o passaporte e tira uma fotografia, e quando chega lá depois abre o quarto com o NFC com o seu próprio telemóvel, não é? Ou seja, aqui é um bocado isto, eu acho que é qualquer empresa, seja no setor do turismo, seja noutra, pode pensar um bocado assim, que é ok, como é que eu resolvo de vez um problema da minha empresa, ou em vez de pensar como é que eu vou crescer as minhas receitas em 10%, como é que eu vou triplicar as receitas do meu negócio? E eu conheço algumas empresas que funcionam assim, claro que raramente chegam a esses objetivos, mas é muito por aqui. Depois também se trabalha um bocado na cultura, não é? Nós temos uma metodologia também dentro da Google, um bocadinho de brainstorm, ainda há pouco tempo tivemos uma reunião em que funciona um bocado assim, que cada pessoa mostra um bocadinho o seu plano para o próximo trimestre, em que é que vai trabalhar, e as outras pessoas comentam, não é? E dão ideias, mas olha, porque é que não faz isto assim ou assado? E o que acontece muitas vezes quando as empresas estão nestas sessões de brainstorm é que há não porque... não podemos fazer isto, mas podemos fazer aquilo. E nós achamos que essa ideia é errada. Nós temos uma teoria que é, em vez de dizer não porque, diz sim e, ou seja, acrescenta ainda por cima da ideia. E o que normalmente acontece é que de repente tens ideias fantásticas de 10x thinking, não é? Muitas delas podem não ser aplicadas, mas podem-te levar provavelmente a crescimentos muito maiores do que se estiveres a pensar só em incrementos de 10%. Acho que depois há também uma coisa mais a nível cultural, que é muito a cultura do falhanço, por assim dizer. Ou seja, eu acho que em Portugal às vezes ainda é um bocadinho mal visto, ou as pessoas têm medo de arriscar porque se falhas é mal visto. E na Google normalmente não é assim, normalmente o falhanço quase que é celebrado, porque a pessoa tentou fazer alguma coisa diferente, e mesmo que não dê, nós temos muito aquela coisa do fail fast, que é no fundo falhar, assim que te apercebes que estás a falhar, tentas perceber qual é que é a aprendizagem e passas à frente. Isto, mesmo a nível da Google, há coisas que depois se tornaram em produtos mesmo. Posso dar exemplos. Havia um produto que nós tínhamos que era o Google Goggles, que era no fundo uma aplicação específica no telemóvel, em que eu tirava uma fotografia, aquilo fazia uma fotografia com uma pesquisa. O que é que se passava? Na altura a tecnologia ainda não estava lá, não é? Era uma aplicação que era standalone. Hoje em dia, em que é que isto se transformou? No Google Lens. O Google Lens é não uma aplicação, mas uma funcionalidade dentro da pesquisa da Google, em que eu faço um círculo numa imagem, ou se estiver no Chrome, basta clicar no botão do Google Lens e ele faz-me automaticamente a pesquisa daquilo que está no meu telemóvel por uma imagem. E isto hoje em dia é dos produtos mais utilizados da Google. Há mais de 2 bilhões de pesquisas mensais. É uma coisa inacreditável. E depois há também muitas pessoas que pensam, pronto, mas isso são pesquisas informacionais. Muitas vezes não. Os nossos dados o que nos mostram é que 1 em cada 5 destas pesquisas tem uma intenção comercial. Eu até posso dar um exemplo pessoal. Eu também. Então, força, dá-me o teu exemplo. Eu dou o exemplo normalmente quando compro ténis. Sim. Tenho muito a tendência de vejo uns ténis que gosto e aponto para os ténis e ele vai-me sempre reencaminhar para a loja. Já fiz várias aquisições com o Google Lens. É isso mesmo, e eu acho que o que é interessante é que e isto obviamente está muito baseado em inteligência artificial, é que o próprio sistema consegue perceber
o tipo de pesquisa que estás a fazer. Ou seja, eu dou sempre estes 2 exemplos diferentes que eu gosto de utilizar muito. É um bocadinho esquisito e até pode estar aqui mais misturado com a minha parte, que eu dizia que não era geek, mas se calhar em algumas coisas são, que é eu adoro animais. E às vezes vejo um inseto no meio da rua, estou com os meus filhos e não faço ideia o que aquilo é. Fotografia, Google Lens, o que é que isto é? Pronto, descobri. Isto é uma pesquisa informacional, não tem aqui nenhuma intenção comercial, não é? No outro dia, os meus filhos treinam futebol e estavam-me a dizer que queriam uma bola igual à dos treinos, porque não são daquelas muito duras e não sei o quê. Sei lá onde é que eu comprei esta bola. Olha, Google Lens, tirei a fotografia, apareceu-me logo os preços da Decathlon, podia comprar a bola na Decathlon, por isso isto para mostrar que de facto o sistema consegue perceber, sem nós escrevermos nada, aquilo que nós queremos, no fundo. Verdade. Eu sou grande fã do Google Lens, portanto, aí está mesmo aprovadíssimo. E agora, imagine nessa questão, também, falaste aqui, isso é uma ferramenta, eu considero, não uma ferramenta comercial, mas se calhar uma ferramenta até quase de produtividade pessoal. Sim. Digamos-lhe assim. Mas acompanhando tudo o que é a evolução da Google, a evolução do AI também da Google, como é que tu vês também estas competências pessoais que nós temos que ter e perceber do género, como é que eu utilizo esta aplicação, qual é que é a finalidade, não é? Porque isto também é preciso ter alguma noção de como é que se utiliza bem. Sim, e aliás, eu acho que tu estás a tocar no ponto certo, porque há muitas pessoas que dizem a inteligência artificial vai-nos roubar os trabalhos. A inteligência artificial, nós estamos sempre a dizer, a inteligência artificial não vai roubar trabalhos. As pessoas que souberem utilizar a inteligência artificial é que te vão roubar o teu trabalho. E nós, obviamente, vemos muito nisto. Eu acho que uma das competências que eu acho que é claramente preciso desenvolver é eu ter um conhecimento um bocadinho holístico das diferentes ferramentas de inteligência artificial, principalmente a nível de produtividade e de negócio que existem, não é? E olhar para os meus desafios de negócio e perceber como é que elas podem ser utilizadas. Isto podem ser objetivos de negócio, tipo, ok, olha, eu quero crescer notoriedade da minha marca. Ok, então eu tenho ferramentas de inteligência artificial do Google Ads, por exemplo, que me permitem chegar a um conjunto de pessoas, estejam elas em pesquisa, no YouTube, o que for, e pronto, eu consigo utilizar isto. Mas pode ser também, por exemplo, para a própria produtividade do trabalho. Aliás, e eu próprio no meu dia-a-dia nós temos quase que objetivos de equipa, que é termos mais adoção ou descobrirmos nós próprios como é que podemos utilizar as ferramentas de inteligência artificial, as próprias que a Google vai desenvolvendo. E eu, nos últimos 6 meses, tenho começado a utilizar coisas que há um ano, se calhar, nem me lembrava, e que tem, das duas, uma, ou me ajudado muito a melhorar os resultados, ou, muito importante, a melhorar a minha própria produtividade, não é? Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa muito boa a tirar notas, ou seja, eu sempre tive muita dificuldade em ir para uma reunião, abrir um caderno e tirar notas, porque, não sei, se calhar porque estou sentado e para mim é um bocado estranho estar a ouvir uma conversa com uma pessoa e estar a escrever ao lado. E aliás, o que normalmente me acontece é, eu todos os anos compro um caderno novo em janeiro, chego a dezembro e nem metade do caderno está utilizado, porque eu tenho muita dificuldade mesmo. E nestes últimos meses, uma das ferramentas que me tem dado mais folga, por assim dizer, é no fundo o Gemini Note Taker, que é para quem utiliza Google Meet, que é a nossa no fundo ferramenta de videochamadas e de reuniões, e em praticamente todos os idiomas, mas sei que funciona pelo menos para português e para inglês, que é como eu tenho a maior parte das minhas reuniões. Aquilo não só tira notas de tudo, ou seja, eu posso ter um transcript completo da minha conversa, como envia-me um e-mail com um resumo, envia-me um e-mail com action items, e eu próprio, se tive a ter uma reunião, seja com pessoas internas, seja com parceiros externos, aquilo ajuda-me depois também a construir um e-mail com tudo isto. Quer dizer, e o tempo que isto me ajuda, não só a nível de output, porque quer dizer, se eu depois tivesse de basear-me naquilo que eu me lembro ou naquilo que está no meu caderno, provavelmente ia-me esquecer de algumas coisas, não é? Com o Note Taker não me vou esquecer, mas também
facto, ajuda-me a poupar imenso tempo, porque uma pessoa está com um caderno, agora deixa lá ver o que é que eu tenho de enviar, com um e-mail de follow-up. Ou seja, tudo isto ajuda muito, muito mesmo à produtividade do trabalho, diria eu. Se tivesses que aconselhar uma PME em Portugal para dedicar, por exemplo, um tempo, imagina, 1 hora do seu dia para fazer uma pesquisa daquilo que são ferramentas Google que possa realmente ajudar na sua produtividade, o que é que tu aconselharias que ela pudesse fazer? Onde é que ela ia visitar? Aqui, mais uma vez, acho que depende um bocadinho daquilo que são os objetivos da empresa, não é? Por exemplo, se estamos a falar... e eu acho que muitas vezes eu estava a dizer, eu acho que, e às vezes vejo um bocadinho o problema nas empresas, principalmente a nível do marketing digital, é que tem um bocadinho de dificuldade em traduzir os seus objetivos de negócio depois para as ferramentas. E isto então no marketing digital acontece muito. E por exemplo, em marketing digital, para mim, quer dizer, que é o que eu trabalho mais, é muito óbvio. Uma empresa tem de pensar qual é que é o seu objetivo de negócio, é gerar vendas, é gerar notoriedade, é a expansão internacional, o que for, e depois, com isto, se só tiver 1 hora por dia, é agarrar naquilo que são as nossas, que nós chamamos campanhas campanhas com base em inteligência artificial. Eu posso falar aqui de algumas, dependendo muito do objetivo. Temos aquilo que nós chamamos as campanhas de Performance Max, que no fundo é muito para aquela empresa que tem, por exemplo, uma loja online, quer vender alguma coisa, um produto ou um serviço, mas que é tudo feito online, e não tem tempo para estar a gerir muitas campanhas de pesquisa, saber quanto investimento é que tem de fazer no YouTube, quanto investimento é que tem de fazer no Gmail. Este tipo de campanha, no fundo, nós só colocamos lá qual é que é o nosso objetivo. Eu digo, olha, o meu objetivo é gerar vendas com este retorno de investimento, ou é gerar leads com este custo por lead. E damos lá alguns sinais, ou seja, nós nem sequer colocamos uma segmentação concreta, dou alguns sinais, olha, eu acho que o meu tipo de audiência é esta, acho que eles podem estar a pesquisar por este tipo de palavra-chave, mas isso não vai, no fundo, entalar a campanha. A campanha depois vai utilizar tudo aquilo que é o poder da inteligência artificial do Google para olhar para a jornada do utilizador, seja em pesquisa, no YouTube, no Google Discovery, no Gmail, e tentar entregar diferentes tipos de anúncios ao consumidor final, mas sempre a pensar neste objetivo que a empresa colocou como sendo o seu, seja ele vendas, leads, o que for. Temos também exemplos de campanhas, por exemplo, às vezes nós trabalhamos com certo tipo de clientes que trabalham, sei lá, em categorias que possam não ter muita pesquisa, ou então que a pesquisa já está um bocadinho, vamos dizer, coberta e precisam de ir um bocadinho mais além, precisam de ir atrás quase de utilizadores que não estão necessariamente à procura do seu serviço. Posso dar um exemplo, mas imaginar, nós trabalhamos com algumas cadeias hoteleiras. Acontece, por exemplo, por vezes, a pesquisa por um certo hotel já estar completamente coberta por campanhas de search, não é? Por campanhas de pesquisa, mas o hotel pensa, mas eu preciso gerar mais procura, seja pelo meu hotel, seja pelo destino onde está o meu hotel. Então nós temos exatamente as campanhas que nós chamamos de Demand Generation, que vai atrás de utilizadores nas plataformas mais de discovery, por assim dizer, mais de descoberta, como o YouTube, o feed discovery do Google, e o que a PME faz, no fundo, é colocar lá os seus assets, imagens, vídeos, e a campanha, de forma completamente automática, vai trabalhar mais uma vez para o objetivo que a empresa lá colocou e entregar o melhor resultado possível. Depois, obviamente que a nível mesmo de produtividade de trabalho, eu acho que não há nada como explorar aquilo que é a oferta, seja do Google Workspace, que aí é mesmo produtividade à séria, seja aquilo que eu já acabei de falar, Google Meet, tudo o que são documentos do Google Docs, Google Spreadsheets, tudo isso são também ferramentas de produtividade que têm cada vez mais o Gemini, a inteligência artificial integrado, e por isso, se eu tivesse uma hora na próxima semana, uma PME que estivesse agora a começar, era provavelmente onde eu começaria a entrar. Não, excelente conselho, até porque aqui permite todas estas ferramentas conversam entre si. Exato. Portanto,
a produtividade que nós pensamos que é 1 hora, depois acaba por reduzir até muito mais o tempo. Sim, completamente. É excelente, excelente, António. Nós já estamos aqui a chegar à fase final do nosso podcast. Isto, podíamos estar aqui horas e horas na conversa, porque há muita coisa para conversar. Há muita coisa, sim, e estamos aqui num mundo exploratório e até me sinto bastante feliz de estarmos a viver estes tempos, porque apesar de tudo o que está à nossa volta, também a evolução que estamos a ter nestes últimos anos tem sido gigante, é um salto quântico praticamente. E acho que faz sentido nós estarmos a viver estas situações. Eu vou fazer-te aqui uma pergunta e depois há aqui um rapid fire só para terminarmos. Por norma, aquilo que eu questiono os nossos convidados é para fazer um exercício, porque aquilo que costuma-se propor é perguntar ao António quando tinha 15 anos o que é que diria ao António de hoje. E aquilo que eu te faço é o contrário. Tu pensares no que é que o António de hoje, se conseguisse falar com o António quando tinha 15 anos, o que é que lhe dirias? A nível de percurso, a nível de decisões, para poder chegar àquilo que tu estás hoje, ou então de uma forma completamente diferente, seguir um outro caminho? Sim. Assim, não sei se diria para fazer alguma coisa diferente que não fosse aproveitar os tempos, mas é assim, há sempre uma coisa que eu acho que poderia ter influenciado a minha vida, se calhar de forma diferente, não sei hoje em dia se melhoraria ou não, mas eu até um bocadinho com os desenvolvimentos que tem havido, inteligência artificial e isso tudo, eu fico sempre a pensar se profissionalmente não poderia ter tido mais algumas vantagens se tivesse estudado algum tipo de engenharia. Porquê? Porque eu acho que hoje em dia nós vemos em muitas pessoas que dizem que são especialistas em AI e vão falar, mas a verdade é que eu acho que há de facto poucas pessoas que percebem mesmo o que está por trás da inteligência artificial. Eu acho que, tal como eu disse, quem vai tirar partido disto são as pessoas que vão saber utilizar a inteligência artificial e por isso eu acho que qualquer pessoa que esteja um bocadinho mais ligada à engenharia, apesar de muita gente dizer, não, o trabalho dos engenheiros informáticos vai morrer porque agora com a inteligência artificial é possível fazer código com o estalar dos dedos. O tema é que eu acho que não há ninguém que perceba melhor a inteligência artificial do que pessoas que estão por trás destes desenvolvimentos. E por isso eu penso sempre que se calhar, porque eu no fundo eu sempre gostei muito de matemática e isso tudo, mas se calhar por não ser o geek que eu estava a falar, quando acabei o meu percurso no secundário, pensei, vou tirar gestão. E de facto, não me posso queixar, acho que a minha vida me correu muito bem, mas acho que até para a minha própria compreensão do que está a acontecer com o mundo e com a tecnologia hoje em dia, eu se calhar teria dito ao António de 15 anos, olha, porque é que não vais tirar uma licenciatura em engenharia e depois fazes, por exemplo, um mestrado em gestão? Porque acho de facto as pessoas que têm o conhecimento base daquilo que está por trás da inteligência artificial têm uma vantagem relativamente às outras. Apesar de que a verdade é que a inteligência artificial, pelo menos a sua utilização, está acessível a todas as pessoas. Eu acho é que só quem tem um bocadinho mais de conhecimento do base provavelmente vai conseguir utilizar um bocadinho melhor, ou pelo menos as formas mais avançadas de inteligência artificial. Sim, porque ela acabou por se democratizar também perante a população e acho que é um bom incentivo. Mas também um bom conselho que deste ao António com 15 anos. Agora só para encerrarmos, António, aqui um rapid fire muito rápido também, Força. salva a redundância. Uma funcionalidade da Google que a maioria das pessoas não conhece, mas que devia de usar. Olha, muito ligada a travel também e ligada àquilo que estávamos a falar da exigência do consumidor, as promoções aos Google Flight Deals. Para quem não sabe, uma das grandes barreiras que houve sempre nos meta searches e nas pesquisas por voos ou por hotéis é eu ter de definir de onde é que eu parto, onde é que eu quero aterrar, em que dia quero partir, em que dia quero voltar, não é? Mas acho que somos muito nós que às vezes pensamos, quero ir de férias nesta altura, mas não sei para onde. E não preciso de ir numa certa data. Pronto, o Google Flight Deals, no fundo, o que me permite é quase como se fosse uma pesquisa de um LLM, em que eu faço uma pesquisa mais conversacional, por exemplo, diz-me sítios ou destinos de praia para ir no verão. E ele o que vai fazer eu só tenho de dizer de onde é que quero partir, ok? De Lisboa, e aquilo depois vai à procura de vários destinos que são acessíveis a partir de Lisboa, diretos ou não diretos, mas não me vai
obrigar a olhar só para um destino, vai mostrar vários em diferentes datas e vai-me sempre mostrar qual é que é a airline mais barata para me levar para esse destino. E para mim, acho que isso é transformacional para a indústria do turismo, e acho que muito pouca gente ainda sabe sobre esta ferramenta. Se quiserem lá irem ao Google Flights, e depois tem lá um botão que é o Google Flight Deals. Excelente dica. E estamos na altura certa. Exato. Normalmente em março, abril é quando se começa a fazer este tipo de reservas. António, o próximo grande salto tecnológico que te entusiasma? Self-driving cars. Self-driving cars. Eu tive o prazer este verão de estar em Los Angeles com a minha família e para quem não sabe, uma das empresas que a Google desenvolveu é a Waymo, que é no fundo uma empresa de serviços de ride-hailing, só que é com carros self-driving, e eu não consigo explicar a alegria dos meus filhos quando eu pelo meu telemóvel chamo um carro para ir para um certo destino e aparece um carro sem ninguém lá dentro, em que nós depois carregamos num botão e ele leva-nos ao nosso destino. Pronto, obviamente que fico muito entusiasmado, porque obviamente que é uma coisa gira de se fazer, mas não é só por isso, é porque eu acredito que vai mesmo transformar a segurança nas estradas, o tempo que nós vamos levar a fazer commute, porque, quer dizer, basta olhar para a indústria da aviação. Não é? O que melhorou a indústria da aviação nos últimos 50 anos foi a automatização dos controlos, não é? Tanto sempre um humano lá, obviamente, mas pronto, eu acredito que o mesmo efeito vai acontecer com os carros, e é para mim dos grandes saltos tecnológicos que eu estou mais entusiasmado. Muito bom. Não, eu também acredito nisso, e até principalmente em relação a tudo o que é o tráfego. Exato. Nos dias de hoje, acho que irá mudar o paradigma completamente. Por último, inovação digital em Portugal. Achas que estamos a liderar ou estamos a seguir um caminho? Acho que não há uma resposta concreta. Eu acho que há sempre áreas em que nós seguimos, há áreas em que nós vamos à frente, ou seja, acho que é muito difícil de responder. Eu, por acaso, acho que, e aí tenho de tirar o chapéu, acho que muitas vezes aquilo que são plataformas mais governamentais, acho que estamos muito mais à frente do que certos países, não é? Eu acho que hoje, quer dizer, chave móvel digital, esse tipo de coisas, eu acho que são inovações que estão bastante à frente do seu tempo, e acho que mesmo no passado nós vimos casos desses, quer dizer, a Via Verde, o Multibanco, o próprio MBWay. O país, salvo erro, mais evoluído em GovTech. Sim, eu acho que nesse aspecto, quer dizer, tenho de tirar o chapéu. Depois acho que no setor empresarial e privado, acho que depende, acho que temos exemplos muito fortes de grande inovação que foi feita. Agora assim de repente, tipo, empresas que estão na berra, a Coverflex, não é? Ou seja, acho que aí nós de facto temos um tecido empresarial jovem que pensa muito à frente do seu tempo. Acho que temos, pronto, algumas que ainda estão a seguir o seu caminho. Nós, do nosso lado, o que vemos, por acaso, não posso queixar, porque a maior parte das empresas que trabalha connosco, normalmente, uma das primeiras coisas que nos pede é o que é que nós podemos fazer diferente. Ou seja, não são muito de, cada vez que nós lançamos um novo produto, eles não dizem, isso já foi testado lá fora, funciona. Não, tem muito aquele pensamento do fail fast, que é, olha, bora experimentar. Vamos experimentar, se não correr bem, tiramos aprendizagens, damos feedback para ver se vocês conseguem melhorar o produto, e por isso neste caso acho que é muito interessante os parceiros com que nós trabalhamos, porque muitos deles têm este mindset vá mais à frente, por assim dizer. Isso é inovação a acontecer, é testar, falhar, reconstruir, Exato. Evoluir. Exato. Muito bem, António, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Quanto a todos, muito obrigado por estarem desse lado e até ao próximo Making Innovation. O futuro é agora, porque a inovação não é um departamento, é uma sequência de decisões desconfortáveis.